De volta aqui no canal e eu quero falar sobre Luan, porque nos últimos dias se falou muito do bom exemplo do Luan, né, que pediu para treinar, que está comprometido, enquanto todo mundo está de folga ele está trabalhando. Mas vamos lá, a gente está falando muito no Luan na questão humanitária. O Grêmio, eu costumo dizer, não é uma ONG, o Grêmio é um clube de futebol. O Luan não veio aqui para fazer passeio ou para fazer nada beneficente. Ele é pago, não, mas o salário é menor, tudo bem, mas ele é pago e mais, eu duvido que o Luan possa fazer em campo menos do que Galdino, menos do que Gustavinho, menos do que o Natan Pescador, que até bem pouco tempo foi titular 3 partidas seguidas. Tá na hora de botar o Luan para jogar, até para definir, o Luan tem ou não condição de permanecer para a próxima temporada. Quero falar sobre tudo isso depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sempre agradeço. Muito obrigado para tu que entra aí no YouTube, para tu que recebeu num grupo de WhatsApp, não conhecia o canal e passou a te inscrever. Dá o like, deixa o teu like aí pra gente engajar cada vez mais os conteúdos. Eu quero falar do Luan, porque quando o Luan foi lá e pediu para treinar, e não é a primeira vez, já teve um outro período, até porque não é a primeira vez de folga, né, no elenco do Grêmio, mas já teve um período recente de folga que o Luan também solicitou para continuar fazendo esse trabalho. E muita gente agora, quando o Luan ficou fora da viagem para Fortaleza, disse assim, tá, mas o Luan tá mostrando que ele não tá recuperado, que ele não tem condição ainda de jogar em alto rendimento. Não, não é isso. É que o Luan vinha há muito tempo sem jogar. Enquanto o grupo principal do Corinthians treinava de manhã, o Luan treinava de tarde. Quando eles treinavam de tarde, o Luan treinava de manhã. E ele fazia trabalhos de corrida. Imagina, o cara cabisbaixo, quase numa depressão. O Luan que chega no Grêmio, ele sofre uma carga de trabalho de um jogador em atividade. Ele começa a participar ativamente de treinos todos os dias, com os mesmos trabalhos de todo o elenco. Daqui a pouco ele já começou a concentrar, fazer viagem. Naturalmente o Luan começou a se reencontrar. E ele teve esse choque natural da questão do corpo dele, que não estava mais acostumado a essa alta carga de trabalho. Isso é um ponto, tá? Agora, o Luan disponível e o Luan não entrar no time do Grêmio, o Luan não pode ser uma opção depois do Galdino, o Luan não pode ser uma opção depois do Natan. E muitos de vocês devem estar dizendo assim, mas o Galdino não é da mesma função. Não, 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 eu estou falando em opção, em maneiras que o Grêmio pode mudar o jogo tendo o Luan. Ou eu não posso acreditar que o Luan tenha esquecido de jogar futebol e que a inteligência do Luan não seja capaz de entregar um pouco mais, ele estando, por exemplo, ali, quem sabe, entre o Cristaldo e o Luizito Soares. Não dá mais para fazer ONG. O Luan tem que jogar. Ou que tirem o Luan do Grêmio, ou que deixe claro que o Luan não vai ficar para a próxima temporada. Agora, não adianta o Luan estar comprometido, não adianta o Luan pedir para treinar e dentro de campo outros tantos recebem oportunidades e mostram que não tem qualidade e o Luan não entra em campo. Quero falar sobre isso também, mas quero te avisar que a Golden Brasil está esperando a tua chamada, né? Para poder valorizar, potencializar o teu patrimônio. Né? Chega daqui a pouco tu entrar em investimentos que ficam oscilando, que tu não sabe quando que tu vai ganhar, se é que tu vai ganhar. Então foi o seguinte, investe em contratos de minérios e pedras preciosas. Mas para te entender um pouco melhor isso, ó, aqui está o telefone, pode ir no 0800 ou no WhatsApp, pode ir no site também, chama a Golden Brasil e diz o seguinte, primeiro, vi lá no canal do Bagé, eles vão te explicar direitinho de que maneira, quando e quanto tu pode ganhar investindo em minérios e pedras preciosas. Chama a Golden Brasil, diz que viu aqui no canal, porque tu pode ainda levar para casa um manto oficial do Tricolor, a camisa oficial do Grêmio. O Luan, quando chega, o Luan chega muito mais num aspecto humanitário, né? Se falou muito nisso, até o presidente Alberto Guerra usou esse termo, e eu concordo. Pô, era humano se buscasse, acolhesse, dar um abraço no Luan. O Renato mesmo foi o primeiro a falar. Renato abriu toda essa janela de possibilidades da volta do Luan. Mas o Grêmio precisa do Luan dentro de campo. E eu tô falando muito sério. Não é que eu imagine que vai recuperar o Luan de 16 ou 17. É que tu não pode buscar um jogador com o histórico que ele tem. Ele mostra que tá afim. A cada vez que ele entra em campo, ele melhora um pouquinho. Ah não, mas é pouco sim, mas ele melhora um pouquinho a cada vez que ele entra em campo. Só que de uma hora para outra, tu simplesmente não dá mais oportunidade. É isso que eu tô cobrando. Oportunidade ao Luan. O Luan precisa ter minutagem em campo. Eu acredito, e já trouxe essa informação para vocês, que o Luan ele já chamou a atenção e que ele vai ficar para a próxima temporada. Só que ele já também mostrou que ele tem capacidade de ficar mais alguns minutos em campo. Entre tantos jogadores que estão entrando e que não estão mostrando nada em campo, mas o Luan não tem intensidade. O Luan sabe fazer a bola andar. Isso pode ser intenso. Ou vocês vão me convencer, eu estou pegando muito a comparação do Natan.
O Natan Pescador, que entrou inclusive no Grenal e ficou marcando com os olhos a bola que resulta no terceiro gol do Inter, o gol do Alan Patrick, o Natan Pescador não joga mais do que o Luan, ele não corre mais do que o Luan, ele não tem história mais do que o Luan e ele não tem o comprometimento com a camisa do Grêmio maior que o Luan. Tô pegando um exemplo de um determinado jogador. O Luan precisa ter mais minutos em campo. E isso só tem um responsável, que é o Renato Portaluppi. O Renato precisa dar mais minutos para o Luan. Porque ele está dando minuto para alguns que já mostraram que não tem que ficar. Mas o caso do Natan tem 3 anos de contrato, é aquela história que dói o coração quando a gente vai falar disso. Mas eu quero mais minutos para o Luan e eu acredito que o Luan tenha mais a mostrar em campo. Mas eu quero saber o que tu pensa disso. Deixa o teu comentário, dá o like, dá o joinha antes de sair do vídeo e te inscreve no canal porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.